Olha, na minha entrada hoje, sempre muito prazerosa e informativa, com o Dr. Ed Matic Gabriel, eu quero falar de uma coisa que vocês já ouviram falar, que é a síndrome de burnout. É um assunto comentado, não é? Por que se chama síndrome de burnout? Esse conceito é muito interessante e vale a pena ressaltar que foi descrito por um médico americano chamado Freudenberger. Ele trabalhava como psiquiatra, fazia suas terapias e ele identificou que o estresse não era somente um conceito abstrato. O estresse ele tinha níveis, ele tem níveis, até um nível máximo limitante que debilita o ser humano a ponto de um risco de suicídio, a ponto de um risco de morte por causas cardiovasculares, por exemplo. E aí ele traduziu isso usando a expressão burn, do inglês, que é queimar, explodir, e burnout é uma situação extrema, de explosão, de esgotamento. Então esse conceito burnout, tecnicamente falando, seria a estafa, o esgotamento físico e mental de uma pessoa. Estresse, esgotamento físico E mental. E mental. Mental. Trabalho excessivo. Trabalho excessivo, preocupações financeiras, a morte de um ente querido e aquela situação para você lidar com o impacto disso. Uma pandemia como a do coronavírus, que nós ainda não saímos, né? Todos nós passamos aí por momentos de tensão. Problemas no país, problemas políticos, tudo isso pode fazer com que um ser humano realmente desenvolva isso. Agora, o detalhe, Amaury, que normalmente não é algo agudo, você não desenvolve isso de uma semana para outra. Sim. Você tem um processo que é lento, insidioso, progressivo e que aí nós temos que estar atentos para identificar precocemente, procurar ajuda especializada, ajuda médica, para poder evitar esse estágio final do burnout, que é a morte do ser humano, seja por causas cardiovasculares ou até por uma situação lamentável, que seria o suicídio. Que aí é com causa, né? Você ouviu falar, claro, do caso dessa atleta olímpica, Anitta, de 25 anos. Ela se jogou na piscina, desmaiou na piscina, não é? Durante a competição. Durante a competição. E ela só tem 25 anos. Vai ver que ela está com a síndrome. Exatamente. Para mostrar que não existe idade para ter a síndrome ou para desenvolver o burnout. Essa atleta é uma atleta olímpica de nado sincronizado, portanto ela tem que acompanhar a música e fazer os seus movimentos na água e também no fundo da piscina. E ela teve 2 eventos já. Esse último que você citou foi o segundo, que ela desmaiou dentro da água, no fundo da piscina. Você imagine o risco que é isso, porque ela poderia se afogar e morrer. Em consequência de 2 mecanismos de pressão que todo ser humano, você, eu e todos que nos acompanham, estão sujeitos. Pressão por um rendimento profissional e pressão por uma situação externa realmente de cobrança. Agora, doutor Hélio, não tem sintomas? Eu sei que você disse que é progressivo, às vezes você nem percebe, mas existem sintomas pontuais para poder a gente desconfiar que a gente está com a síndrome? Existem sintomas tanto de ordem psíquica como de ordem cardiovascular. De ordem cardiovascular, a pessoa começa a desenvolver palpitações, que são aquelas batedeiras no coração. Ela não tinha isso e começa a apresentar, ou ela já tinha alguma alteração cardíaca e isso se acentua. Alterações frequentes da pressão arterial também são sugestivas. Alterações como dor no peito, falta de ar, sudorese fria em dias de calor, tudo isso pode realmente dar um sinal em relação cardiovascular. Na questão, no plano psíquico, pessoas que passam a não dormir bem, pessoas extremamente irritadiças, pessoas com problemas de relacionamento dentro de casa, nível conjugal, nível profissional, nível de relacionamentos em geral, tudo isso pode fazer com que você perceba precocemente o burnout. Falta do dinheiro para pagar o boleto. Você citou uma situação, por isso que o burnout, Amaury, não é restrito a classes abastadas, a classes menos abastadas, a pessoas mais jovens ou mais velhas. Todos nós, a partir de hoje, se fizermos uma regressão em nossas vidas, vamos identificar momentos que nós estávamos em burnout. Não, logicamente, naquela fase final, mas nós estávamos caminhando para isso e, portanto, nós tivemos que buscar ajuda, seja emocional, medicamentosa, uma ajuda multidisciplinar para que a pessoa possa sair desse quadro.
E é examinando tudo isso que se forma o diagnóstico. Exatamente. O diagnóstico ele depende dessa análise conjunta. Não é um sinal isolado, não é um elemento restrito que vai me dizer que a pessoa tem burnout. Você precisa acompanhar essa pessoa no dia a dia. O médico, por exemplo, o cardiologista, ele tem que acompanhar essa pessoa, o psiquiatra precisa acompanhar e fazer uma análise conjunta para ir fazer o diagnóstico. Ora, qual é o tratamento? E claro que tem cura isso. Existe cura e controle. O tratamento, em termos de controle, é você realmente mudar estilo de vida, porque o estresse está sempre presente como fator causal. Mudar estilo de vida sempre vai ter aquela questão de fazer atividade física, de descansar mais, de priorizar o sono noturno, de se alimentar melhor. Mudar um pouco o seu radicalismo na vida profissional. Excesso de cobrança seu em relação às pessoas, excesso de exigência, as pessoas não são iguais. E aí cabe lembrar das vitaminas mentais e espirituais como um tratamento. Desenvolver resiliência, desenvolver flexibilidade, ter mais paciência, trabalho em grupo e, logicamente, se necessário, usar algum medicamento sob orientação médica. As pessoas extremamente ansiosas, não é? À beira até da depressão, confundem muito a arritmia cardíaca com aquele, a gente chama aperto do peito, não é? Uma angústia, né? A angústia, que a gente se confunde com uma arritmia uma estabelecida. arritmia estabelecida. Tem jeito de se verificar, a gente mesmo identificar o que é arritmia e o que é angústia? Sim, é possível. Depende de uma avaliação clínica presencial. Então, o médico tem que realmente fazer um exame físico completo. E a abordagem do exame torácico, do exame do coração, ele permite você analisar se aquilo é compatível com uma normalidade, com uma quantidade aceitável, ou se já está numa faixa de risco para aquela pessoa, compatível com o que a gente chama de arritmia. E normalmente você complementa com exames de imagem, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, para você poder entender melhor o que está acontecendo. Então dá para você diferenciar. Aliás, isso é muito frequente, as pessoas estão apresentando mais essas angústias, essas batedeiras de forma isolada e, em geral... Na verdade, há uma epidemia Uma epidemia, hoje. eu ia dizer isso. Nós temos duas pandemias concomitantes. A do coronavírus, que ainda não se resolveu, está melhor, mas não se resolveu. E a pandemia, vamos colocar aí uma pandemia de um pré-burnout, onde posso dizer que todos nós, Amaury, sem exceção, homens e mulheres, crianças, adolescentes, as crianças, por exemplo, foram cada vez mais cobradas nesse período de pandemia. Ter que assistir aula online, ter que acompanhar a professora por uma tela, quer dizer, algo que não é compatível com aquela idade, com aquela faixa etária. Imagine a confusão mental que gera na cabeça de uma criança e a pressão e a cobrança sobre ela. Não tem como dizer que não tem uma idade para isso. Entendi. Satisfeitos? Obrigado. Obrigado, Dr. Amaury. Edmo. Até a próxima. Até a próxima.